E se você tivesse com dinheiro? E se tivesse com dinheiro no bolso? E se você tivesse numa outra situação? Bem, se você não está, você pode estar. Ah, vamos falar disso? Vamos. Você sabe por quê? Porque isso estimula, isso coloca gás, isso faz você pensar que é o local que você quer estar. É o local que você quer estar. E é o local que eu vou te recomendar que você esteja lá. Hoje nós vamos falar disso. Lembrando que, professor Levi, eu ensino empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. E hoje o nosso assunto é quando você tiver controle do caixa, tiver resolvido. E aí? Uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: existem algumas coisas que nos motivam, certo? E eu acredito que aqui isso vai justamente ao encontro daquilo que é o assunto de hoje. Será que é possível isso? Sim, é possível. Eu fico lembrando, inclusive, quando eu estava ainda na academia, certo? E a gente estudava algumas coisas, até vou pegar e fazer aqui uma referência. Não estava nem programado, certo? Não estava nem programado, mas não custa nada a gente pegar e fazer uma referência, tá? É uma época que eu estava muito ligado na academia e aí eu conheci um aspecto que eu achei bastante interessante e que eu vou passar a comentar com você. Quando você tem, vamos imaginar o seguinte: você está numa situação desconfortável. O que é uma situação desconfortável? Imagina só assim, ó, eu vou até acompanhar aqui e nós vamos analisando, tá? É claro que eu sei que pode ser que não seja assim, mas vamos supor, sede, falta de comida, faltou sono, certo? Essas coisas que são básicas, o dia a dia. Quando isso é incomodado, isso tira a motivação. Então, quem não tem isso fica desmotivado, certo? Eu acredito que não é o seu caso. Você já tem um empreendimento, não estou dizendo, mas normalmente isso desmotiva, certo? Quando falta isso. Uma outra coisa que também que desmotiva, que faz a gente ficar meio quietão, certo? Acredito que é quando, por exemplo, você sente às vezes dificuldade de habitação, problema de saúde, falta de estrutura familiar, falta de estabilidade, talvez aqui até eu acredito que seja até um pouco, certo? Isso também desmotiva, certo? Então, o fato de você não ter necessidade básica atendida, o fato de você não ter segurança atendido, isso desmotiva. Agora vamos falar de coisas que motivam. Se você tem um grupo, pode ser a igreja, pode ser um clube de serviço como Rotary, Lions, maçonaria. Se você tem um grupo de amigos que vocês jogam bola, certo? Pode ser, por exemplo, aonde você se sente à vontade, certo? Isso normalmente tem uma motivação muito grande, certo? Isso faz, esses aspectos sociais faz você ter vontade de fazer as coisas, certo? E veja bem que a gente não tem que necessariamente, então não é uma sequência. De repente pode acontecer, na verdade, isso for até uma evolução, às vezes a gente pode ter algum momento que falta alguma coisa dessa. Nesse caso, aspectos sociais, eles motivam quando você tem. Se você está se sentindo assim, meio isoladão, eu costumo até fazer isso. Quando eu fico muito ligado aos meus negócios, às vezes, aí eu pego e falo: hoje eu vou para a sauna, hoje eu quero conversar com alguém, hoje eu quero sair com meus amigos. Então, isso faz muito bem, certo? Isso motiva. Olha só que interessante, tá? Uma outra coisa, quando você tem um reconhecimento, certo? Reconhecimento, tá? Aqui, por exemplo, lá, aqui no minha sala, acredito que se colocar aqui do lado aqui, ó, ali tem um reconhecimento aqui, tem um outro ali, ó, da Assembleia Legislativa, tem um outro lá que é Paul Harris, né? Que seria doações para obras sociais, essas coisas. Do lado de cá tem, certo, vários certificados, graduações, especialização, mestrado, doutorado, essas coisas. Isso motiva? Isso normalmente aumenta a nossa autoestima, melhora mais ainda. Agora tem uma coisa que está acima disso, certo? Tem uma coisa que está acima disso. Eu acredito que tenta identificar. Você já ouviu falar ou percebe alguém que se você falar que para a pessoa que ela é bonita ou feia, para ela é a mesma coisa? Você pode até dizer: mas existe isso, Levi? Se eu te falar que existe. Então, mas por que é a mesma coisa? Não, porque ela já tem opinião sobre ela. Ela já tem opinião sobre ela, ela sabe o que ela é. E se você falar que
bem ou mal dela, ela tem a opinião dela. Poucas pessoas chegam. Porque quando eu fui falando para você, nessa sequência que eu fui falando, é como se eu estivesse seguindo o seguinte: olha, necessidade básica, certo? Aí, nem todas as pessoas têm segurança, nem todas as pessoas têm aspectos sociais, certo? É como se fosse diminuindo percentualmente as pessoas que chegam, né? Nem todas as pessoas têm vários diplomas, essas coisas, e nem todas as pessoas chegam num ponto que elas já sabem que elas são, certo? Elas já sabem que elas são e elas não dependem de estímulo de fora para elas serem aquilo que elas são, tá? Eu estou colocando isso porque eu lembrei agora, na hora que a gente fala de motivar é quando você consegue atingir principalmente esses aspectos sociais, estima e realização, tá? Evidentemente que quando você está passando por uma certa dificuldade, eu acredito que, de certa forma, isso fica meio fragilizado, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, isso, ao longo do tempo, você vai adquirindo e você vai, vamos dizer assim, você vai andando, e à medida que você vai andando, você vai conseguindo galgar como se fosse degraus, certo? Então, antigamente você não tinha um grupo onde você fazia parte, depois você passa a fazer, você não tinha diplomas, depois você passa a ter. Você pode ser reconhecido por alguma coisa que você fez, então isso vai te dar uma certa motivação, tá? Você criou a sua família, ou está criando a sua família. Bem, chegou a hora que você se sente bem, independente das pessoas falarem que sim ou não, você vai ter a sua própria opinião sobre você. A gente fala que é autorrealização, tá? Pois bem, nós estamos todos nessa caminhada, eu também. Eu diria para você o seguinte, uma das coisas que eu costumo dizer é assim, olha, isso é para te ajudar. Eu costumo até fazer uma conta assim, olha, nós vamos seguir uma sequência de ciclos, tá? Eu costumo até pegar e fazer conta assim, ó. Isso é coisa que eu inventei, 7 ciclos de 5 anos. 5 vezes 7, 35, tá? Se você começou a trabalhar, a empreender, montar o seu primeiro negócio com 30 anos, então você vai empreender por 35 anos, 65. Não estou dizendo que depois você não precise continuar, certo? Porque empreender ele tem um comportamento, mas você depois continua. Eu, por exemplo, estou no 65, só que eu continuo cuidando de coisas, certo? Que já não sou mais eu que toma conta. Então, durante um tempo, eu era funcionário. Depois, eu passei a ser o patrão, certo? E depois, eu passei a colocar os meus recursos que eu disponibilizo para aluguel na mão de pessoas que eu percebo que tem aquela mesma vontade de crescer que eu tinha quando eu comecei, certo? É como se eu estivesse utilizando agora. Primeiro, eu não tinha nada. Depois, eu passei a ter um certo volume de recursos. E agora eu escolho pessoas que tinham a mesma boa vontade que eu tinha para continuar seguindo essa caminhada. E eles provavelmente vão seguir, fazer a mesma coisa, tá bom? Então guarda bem isso, ciclos de 5 anos. 7 ciclos de 5 anos vai ser a sua vida de suor, vamos dizer assim, tá? E eu diria para você o seguinte, quando eu pego e falo isso, às vezes até na hora que eu te falei, mas então você já está fazendo a conta de quando você era igual eu sou agora, sim, eu posso até te dizer assim, olha, o seu empreendimento, certo? O seu negócio, ele pode ser muito maior do que você imagina. O que acontece é que às vezes, por força das dificuldades, você vai condicionando os seus sonhos e vai pensando menor, porque às vezes tem alguma coisa que não está... tipo assim, o tostão está valendo mais do que 1 milhão. Um pequeno problema na sua vida vale mais do que tanta coisa que às vezes passa batido, certo? E o tostão nunca deve valer mais do que 1 milhão. O tostão é tostão. Então você não deve, por exemplo, trabalhar e suar por causa do tostão, mas você deve suar por causa do 1 milhão, tá? Que você me entenda, quando você tem um negócio e de repente ele não está rendendo, aplica isso. Cara, mas você está brigando, desculpa falar dessa forma, colega, por que você está brigando por tão pouco? Poxa, se tem tanta gente que consegue enxergar 1 milhão, por que ficar preocupado com um tostão, tá? O que é preocupar? Na prática, o que é preocupar com o tostão? Você começa a empreender e a impressão que tem é que qualquer negócio dá dinheiro, certo? Mas tem algumas coisas que é final de carreira. Eu costumo muito usar o exemplo do surfista, certo? Início de onda, topo de onda, final de onda. Tem negócio que já deu o que tinha de dar, certo? Nem sei se vocês lembram disso, mas tinha uma época que a gente locava, alugava
disco, um CD, era um negócio redondo. Aí você tinha um aparelho em casa, DVD, que você colocava lá, passava o filme e depois levava no final de semana. Por exemplo, eu fazia isso, levava no final de semana e depois devolvia. Aí, então tinha as empresas que tinham vários filmes, você chegava lá e ficava escolhendo, tá? Imagina só que hoje não tem mais nenhuma, certo? Acabou tudo. Então tem muitas coisas assim que eu poderia falar várias. Aí você poderia até lembrar de coisas também que já aconteceu, certo? Quando eu era menino, eu lembro de pegar e vender lenha para colocar em fogão caipira. Toda casa tinha um fogão caipira, certo? E depois chegou o fogão a gás. Estou colocando alguns exemplos assim, mas que me entenda, tem negócio que não é tão um extremo assim, mas tem negócio que já está meio no final. E na hora que eu falo tostão em milhão, não foque no tostão, certo? Porque às vezes você está caminhando e na sua caminhada tem um tostão e você esquece de olhar para o milhão. Nossa senhora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu hoje nesse momento e esquece de olhar o milhão? É nesse aspecto que eu estou falando, tá? Então eu costumo colocar esses ciclos, certo? Isso é coisa minha, nunca li em lugar nenhum. Mas eu peguei uma vez, eu comecei a fazer a conta e falei, eu devia ter feito isso, agora já. Mas você pode seguir isso ou parecido com isso, certo? Pois bem, então hoje eu quero falar disso, certo? Então, tá certo que quem não me conhece, meu nome é Levi, eu ensino empreendedores no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, certo? Só que hoje eu vou falar de, nossa senhora, como eu gostaria de, e na hora que tá tudo resolvido, como é que eu gostaria de estar? Esse é o nosso assunto de hoje, certo? Então, eu quero começar essa live até fazendo uma pergunta diferente, né? Eu não quero saber qual que é o seu problema, que eu já sei, certo? Eu não quero saber quanto que você deve, bem não sei. Eu não quero saber o que está faltando do caixa, certo? Agora é o seguinte, e se o seu negócio desse muito certo, o que você faria com a sua vida? Aí você pode dizer, não, mas isso está muito longe. Vou te falar uma coisa. Lembra do que eu falei para te estimular agora mesmo? Eu falei de Maslow. Tem até Aldefer também que ele explica. Assim, eu falei, pede coisa para você. Olha, a verdade é o seguinte, existem coisas que fazem você ficar motivado, certo? De repente essa aqui é até uma provocação. Vamos motivar, certo? Então, tipo, quanto é que você gostaria de ganhar, onde você gostaria de morar, quanto você gostaria de ter guardado, que tipo de empresa você gostaria de construir, quantas pessoas gostaria de empregar, encerrada a sua participação na Terra, o que você gostaria de ser lembrado. Então, porque existe um problema que pode ainda ser maior do que está no vermelho, é você parar de sonhar. Isso jamais pode acontecer. Como é que pode um empreendedor que ele não tenha um projeto, que ele está privado de pensar que ele vai prosperar? Isso, vamos dizer assim, é como se dissesse assim, eu não sei se a palavra é certa, mas isso não pode fazer parte do pacote do empreendedor. Certa vez eu estava passeando com meu filho em Los Angeles, Estados Unidos. A gente estava andando em Beverly Hills, que tem umas mansões bonitas, lá moram alguns atores e atrizes de Hollywood. A gente passeia, né? Fico olhando aquelas casas bonitas. Aí por acaso eu comentei com ele que quando eu era novinho também, final de semana eu saía passeando também, vendo as casas, certo? E aí eu ficava pensando, se eu podia um dia conseguir uma dessa aqui, certo? Você faz isso? Eu fazia, certo? Só que eu não comprava a casa, porque não tinha dinheiro. É claro que eu não tinha dinheiro. Tava montando empresa, certo? Tava montando loja, fábrica de ração. Mas na minha cabeça, olha, esse negócio uma hora vai acabar me fazendo eu ter aquilo lá que eu queria também, certo? Então eu pensava nisso. E andando ali, por acaso, eu soltei essa. Olha, esse pessoal que está aqui, então, percentualmente atores e atrizes lá de Hollywood, naquele local tem alguns, mas a maioria não são atores e atrizes e não são empregados. Bem da verdade, acredito que nenhum em Beverly Hills é empregado. A não ser que seja um CEO muito grande, mas normalmente não é o perfil, certo? Pode ter um ou outro. A maioria é dono de negócio, certo? E eu vou te falar uma coisa, não se surpreenda se falar assim, mas eles começaram pequeno de maneira geral, sim, certo? As heranças, as transmissões de herança, elas percentualmente elas são pequenas. Quando a gente estuda quem constrói patrimônio e quem mantém, percentualmente é pequeno. Normalmente quem constrói, ele é tipo assim, eu já escutei números que eu já escutei 85%, as heranças as riquezas são construídas, 15% são heranças que são transferidas, tá? Então, voltando lá para Beverly Hills, se eu pegasse e olhasse aquilo lá, então quer dizer que ali tem pessoas que construíram aquilo. Poderia ser você?
É claro que poderia. Agora, se de repente você não sonhar, se não resolver os problemas que você tem, se você não fazer o dever de casa, então fica difícil sonhar também. Por quê? Porque você não está fazendo por merecer. Então, na hora que você não faz por merecer, você mesmo, de alguma forma, se pune com essa possibilidade de pensar nisso. Tá? Até para a gente ficar um pouco, pegar essa onda, eu gosto muito, evidentemente que eu gosto muito da parábola bíblica. Ela fala que é a parábola dos talentos. A primeira vez que eu escutei ela, isso me deu um nó, assim, poxa, mas eu não concordei com o que eu li, e depois eu devo ter lido errado, eu fui ler de novo, certo? E por aí vai, certo? Mas eu vou compartilhar com você para você entender o contexto disso. Olha só, essa parábola, ela diz o seguinte, que um senhor entrega talentos a 3 pessoas. Talentos, que me entenda, na época, equivalia a uma quantia de dinheiro, certo? Equivalia a recurso financeiro. Então, um recebe 5 talentos, e eu vou resumir, tá? E transforma em 10. Pegou 5, virou 10. O outro pegou 2, transformou em 4. O terceiro pegou 1 e enterrou, certo? Aí você pode fazer a conexão. Ah, tá. Então quer dizer que 5 virou 10, 4 virou 8, tá? E ou melhor dizendo, desculpa. 5 virou 10, 2 virou 4 e o outro que recebeu 1 enterrou. Tá bom. O que chamou a atenção nessa história não é quem recebeu 5, é quem recebeu 1. Você poderia dizer, não, porque recebeu menos. Não foi isso que eu estranhei. Não foi isso. Porque a mensagem é o seguinte, é mais ou menos assim, ó. O que você está fazendo com o que você recebeu, certo? Evidentemente que você pode aí, nessa parábola, você pode analisar muita coisa. Por exemplo, você tem saúde, você tem inteligência, certo? Você recebeu muita coisa, tá bom? Então, talvez você esteja olhando para o negócio do vizinho, para o faturamento concorrente, para a empresa maior, e esquecendo de perguntar o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho e com quem eu sou, certo? Aquilo que eu tenho nas condições que eu tenho enquanto eu estou nessas condições. É claro que à medida que você vai fazendo mais, as suas condições vão melhorando e você pode fazer mais coisas, certo? Mas uma hora você vai ter que começar, né? Então, eu acredito que pensar dessa forma seria interessante, tá? Agora, a questão é o seguinte, então, você pode colocar isso na forma matemática, né? Então, vamos imaginar o seguinte, se você pegasse 5 por mês, você sabe o que é 5 por mês? 5 por mês, não vamos fazer conta de juros, mas equivale a 60 por ano, equivale em 5 anos a 300, equivale em 10 anos a 600 mil. Tá? Mas vamos imaginar que você... Não, eu não vou guardar 5, eu vou guardar 10. Bem, então 10, 120 por ano, 5 anos. Tá? Se você pegar e fazer a conta, 600 mil, 10 anos, 1 milhão e 200, certo? Talvez a pessoa, ela não precise descobrir como ganhar 1 milhão, mas talvez ela precise descobrir como é que ela guarda 10, porque nessa conta que eu falei de 10, foi 10 anos virou 1 milhão. Certo? Uma das coisas, quando eu falei daquela parte dos talentos, é que quando um de 5 virou 10, o outro de 2 virou 4 e aquele que enterrou, certo? Existe uma versão dessa história que conta que aquela pessoa que enterrou, ela foi criticada. Por quê? Porque ela não prosperou, porque ela ficou com medo e ao invés de fazer crescer aquela quantia, ela preferiu, com medo de tudo, ela enterrou, certo? E conta uma das versões que aquele dinheiro dela foi colocado na mão do que mais prosperou. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, mostrar que as pessoas que são prósperas, naturalmente, elas recebem mais dinheiro porque a sociedade coloca dinheiro na mão delas. Tá? Vou pegar um exemplo muito simples que você de repente já conhece e já até participou. Você participou disso. Você já comprou ou já viu alguém fazer isso? Comprar um apartamento na planta? Olha o que você está fazendo. Alguém, ele tem uma capacidade de prosperidade tão grande que ele pega um pouco do dinheiro que ele tem, porque ele não tem tudo, e ele pega o seu dinheiro e o dinheiro de muitas pessoas que elas passam a confiar nele e vai colocando dinheiro na mão dele e ele vai fazendo o prédio. Chega a hora que o prédio está pronto e ele te entrega o seu apartamento. Tá vendo? É como se fosse, nessa comparação,
Aquela pessoa dos 5 que virou 10 pode ser essa que fez um prédio e que provavelmente, se ele fez um prédio, é como se um percentual daquele prédio ele tivesse ganhado por conta de fazer o prédio para você também, certo? Ou para alguém também. Aí ele vai lá e faz um outro prédio. Ah, tá, então quer dizer que nesse contexto que eu estou falando, essa pessoa que se propôs a prosperar, ela naturalmente as pessoas vão colocando dinheiro na mão dela, porque as pessoas sabem que na mão dela aquilo vai crescer. Então, olha, eu não tenho condição de fazer um apartamento porque eu não tenho empresa de engenharia, porque eu não tenho incorporadora, mas eu vou colocar esse dinheiro na incorporadora tal. Por quê? Porque lá tem alguém que vai pegar o meu dinheiro, olha só, e vai fazer isso, certo? Então, às vezes pode ser que você se surpreenda, de repente você está começando ainda o empreendimento, ou está nas fases iniciais, pode ser que você venha a ser uma dessas pessoas que lá na frente alguém vai confiar dinheiro em você, certo? Assim como naquela parábola dos talentos. Então, você pode escolher entre ser aquela pessoa dos 5 que virou 10, do 2 que virou 4 ou aquela que enterrou o dinheiro com medo de perder, certo? Empreendedores normalmente eles preferem ousar, eles preferem controlar os riscos e eles preferem ousar. Evidentemente que controlar risco é importante fazer muita coisa, inclusive ficar escutando coisas do tipo que eu estou falando. Não, tem muitas pessoas que falam sobre isso, inclusive eu. Pois bem, então quando eu pego e falo de fazer ciclos de 7 ciclos de 5 anos, você começa com 30 anos, por exemplo. Aí você pega e fica de 30 a 35, você está construindo. E eu te falo o seguinte, normalmente na largada costuma ser meio complicado. Costuma ser meio complicado. Por quê? Por vários motivos. Porque você não tem experiência, porque você está começando. Imagina só, você vai bater um prego na parede, prego, martelo. Acredito que você não vai dar uma pancada forte logo no início. Primeiro você vai colocar no rumo, vai dar umas pancadinhas. E à medida que você vai sentindo segurança, você vai aumentando a potência do martelo sobre o prego, certo? E as pancadas maiores vêm depois de um certo tempo. Então, se você começou a empreender, existe um certo aspecto parecido com esse. Você não vai ousar muito, certo? Acredito que não, certo? E aqueles que ousam muito quando começa, isso não é um bom caminho, isso não é um bom caminho, tá? Eu poderia até te explicar isso de uma outra forma. Quando eu fiz um curso de empreendedorismo chamado de Empretec, eu lembro que a gente participou de uma dinâmica que era o seguinte, era mais ou menos assim, tinha uma argola que você tinha que jogar ela e passar um objeto, certo? Tinha um objeto lá, você tinha que pegar e encaixar a argola. Tá bom. Então tinha algumas pessoas que começavam, por exemplo, a argola, vamos imaginar que a argola número 1 é a que estava mais próxima do objeto, tipo a cerca de uns 3 metros do objeto que você tinha que jogar. Tinha gente que pegava a argola de número 1 na posição 1 e jogava e errava. No segundo lançamento, tinha direito a 3 lançamentos. No segundo lançamento, ele passava tipo mais 1 metro longe. Então ele passava de 3 para 4 metros longe e tentava. Errava, por exemplo, aí ficava mais longe. Quer dizer que, vamos trazer isso para o mundo dos negócios, que na verdade isso era para tirar o moral da história. Mas como é que pode alguém a cada erro ousa mais? Como é que pode alguém que na verdade deveria fazer o contrário? A cada erro aproxima para ver se diminui o risco, certo? Eu imagino que muitas pessoas quando começam empreendimento, elas começam por algum motivo, eu não sei da onde acontece isso, por uma intuição que eu não sei de onde ela nasce, que elas acham que tem que ousar porque elas têm pressa, porque não sei o quê, e tem alguns motivos que a gente não consegue nem imaginar, certo? Elas acham que é melhor ser coelho do que tartaruga. Eu tenho que ser rápido, né? E nós já comentamos sobre isso, né? Muito mais importante do que velocidade de negócio é direção. Saber se você, a cada coisa que você faz, analisar se compensa fazer de novo, ou se é melhor rever o plano. Perfeito? Então, eu diria que na primeira fase desses 7 ciclos de 5 anos, talvez no primeiro ciclo você vai aprender a construir, certo? Você vai aprender a construir, vai testar, vai errar, vai formar clientela, vai ser aluno do negócio que lucra, vai ficar escutando o professor Levi, certo? Ensina empreendedor no vermelho a recuperar o caixa e voltar o lucro até 90 dias,
certo? 35 a 40 vai se consolidar, organizar um negócio, ganhar previsibilidade, já tem coisa que você não faz mais, macaco velho não pula em galho seco, não é isso que fala? Bem, ciclo 3, 40 a 45 começa a escalar, o negócio começou a ficar bom. Você já viu alguém que começou a escalar? Você já viu, por exemplo, aqui, não, fulano de tal tá me batendo cabeça há pouco tempo, rapaz, o homem agora pegou pique. Vocês já escutaram isso? Já escutou? Não, agora o cara pegou pique. Ah, tá, então tá bom, deve ser lá. Coisa que eu criei, deve ser na fase da escala, ele já passou por aquela outra, né? Onde ele aprendeu, construiu, aprendeu um pouquinho, consolidou e agora começou a escalar. Aí depois, agora ficou bom, não, agora melhorou ainda, começou a multiplicar, certo? Aí começa a montar equipe, processo, patrimônio, novos negócios. Ah, tá, tô entendendo. Aí vai no ciclo 5, fortalecer, mais lucro, menos risco, mais patrimônio. Por quê? Porque agora você é muito esperto. Entendendo, essa esperteza vem da experiência. Certo? Essa esperteza vem da experiência. 55, 60, liberdade. Você já começa, tipo assim, você não está preocupado mais com a sua aposentadoria, porque a sua aposentadoria você já sabe que você já tem. Você está muito mais preocupado com a sua liberdade, certo? Você quer. Até porque você já conquistou a sua liberdade, certo? É o que você fez, é o que você construiu. 60 a 65 anos, agora, o que você vai fazer? Ah, eu acho que eu vou começar a ensinar os outros. Eu gostei desse trem, eu vou ensinar, certo? E eu faço isso. Então, veja bem que nós passamos por uma caminhada, certo? Então, na hora que eu fiz essa caminhada, você já se identificou, certo? No primeiro momento. Deixa eu só ver se tá gravando, né? Tá certo. Então, é o seguinte... se você pudesse fazer o seguinte, olha, imaginando assim, olha, não daqui a 30 dias, não daqui a 20, mas daqui a 5 anos, fazendo o primeiro ciclo, tá? O primeiro ciclo desses 7, se você está nele, ou o segundo ciclo, seria possível você dizer, olha, quanto que você quer estar faturando, qual que poderia ser, o que você imagina de lucro mensal, patrimônio, qual que é o patrimônio que você teria, você estaria trabalhando muito, exagerado, ou você estaria trabalhando mais tranquilo, certo? Quantas pessoas você estaria impactando? Veja bem que Levi estava para sonhar. Veja bem que eu nem sei se a palavra é certa. Vamos trocar um aspecto. Tem várias formas de falar isso. Aqui eu vou defender a ideia de que sonho sem número é desejo. Então, uma coisa é você desejar. Se você não faz nada, você fica até difícil de sonhar. Tem outras pessoas que preferem falar, não, sonho é sonho. Tem que ter um propósito. Eu vou trocar aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, você tem que querer chegar lá. Aonde? Você tem que querer chegar. Na hora que você coloca número, a nossa cabeça, ela interpreta número. A nossa cabeça aprende a respeitar número. É uma coisa da nossa cabeça. A nossa cabeça consegue ver isso. Perfeito? Ela acha a solução para isso, a nossa cabeça. Ela pega e vai, tá, agora eu já sei o que eu quero. Então ela pega e segue. E ela segue essa caminhada, tá? Então, imagina só, por exemplo, assim, olha, vamos pegar e pensar, muito mais importante do que pensar assim em velocidade, mas é pensar também eu costumo usar muita expressão, sem pressa e sem pausa. Padrão tartaruga, sem pressa, sem pausa. Faz, confere, faz, confere, faz, confere. Por isso até que eu inventei esse negócio de conferir nos ciclos, aí conferir dentro do ciclo de 5 anos, conferir cada ano, e dentro de cada ano conferir 12 meses. E aí confere para ver se está seguindo aquela sequência, tá? A gente poderia até pensar, imaginando, por exemplo, algo do tipo, que não é tão ousado, mas isso é interessante você ter essa ideia de crescimento. Imagina só, vamos imaginar um crescimento de 10% ao ano. Então, primeiro ano, 33 mil de faturamento, por exemplo. Depois, segundo ano, 36, terceiro ano, 39, quarto ano, 43, quinto ano, 48. Veja bem que isso vai, só que tem que lembrar que isso tem uma escala, certo? Então, você cria um propósito de que você vai crescer ano a ano. Então, nessa brincadeira que eu estou falando aqui, então, de repente, olha só, de 30 em 5 anos passou para 48, certo? O problema é que a gente
olha para o crescimento como explosão, mas os grandes negócios, muitas vezes, eles são construídos pela repetição de pequenas melhorias, certo? Então, é como se dissesse aquela outra que eu falo, é sem pressa, sem pausa, certo? E a frequência com que você vai fazendo empreendimentos, até numa mentoria que eu participo, fala, a frequência leva à excelência. Aí você aprende a conferir, certo? Ontem mesmo eu estava conferindo alguma coisa com uma aluna e eu percebo que até de tanto ficar conferindo empreendimento de terceiro, na hora que eu vou fazer alguma pergunta, eu já sou mais paciente. E eu já sei que tem pergunta que a pessoa não vai dar conta de responder. Aí eu já coloco já um detalhe para ele, olha, se você não tiver essa informação, não tem problema. A gente aqui está mostrando, você tem que entender como é que eu penso. Porque, na verdade, o que você está aprendendo não é os dados da sua empresa, você está aprendendo como é que eu penso, como é que eu estou agindo. Ah, tá, então quer dizer que antes do Levi fazer tal coisa, ele vai conferir, ah, tá, dessa vez não vai dar certo ainda porque eu não tenho os números tudo, mas no próximo mês eu vou melhorar, entendeu? Você não tem que ser melhor do que ninguém, você tem que ser melhor do que você era. Você tem que ser, é a expressão do Levi, sempre a sua melhor versão. A sua última versão, ela tem que ser a sua melhor versão, tá? Então seria isso, certo? Então, portanto, você não precisa saber hoje, certo? Como chegar a 10 milhões, eu sei lá, como chegar a 1 milhão. O que você precisa agora é começar, como é que você faz para chegar em alguma coisa, certo? De repente 5 mil por mês, 10 mil por mês, certo? Alguma coisa por mês, alguma coisa, certo? Tem que começar, certo? Tem que começar e, sem pressa, sem pausa, e continuar, certo? Porque, e se você seguir aquele ciclo que eu falei, de 35 anos, 30 para 35, 65, tá? Aí eu estou fazendo aí um ciclo assim de trabalho intenso, alguma coisa assim, certo? E que também não significa não sobreviver, viu? Não é, não, eu não vou ter nunca paz, eu não disse isso. Eu nunca vou ter tempo. Mas se você conhece as minhas aulas, você sabe que eu sempre sou contra você não ter tempo para você curtir, assim não? Até porque é o seguinte, quando você não curte, quando você não sente prazer naquilo que você faz, até a vontade de fazer as coisas diminui, tá? A vontade diminui. Então a motivação sua, ela cai. Por quê? Porque você não está tendo. Lembra que eu comecei essa aula falando disso? Tá? Como você não tem tempo de ficar com os amigos, como você não tem tempo. Agora também tem um detalhe, eu quero ficar com os amigos o tempo todo. Não foi isso que eu disse também. Existe que coloca aí uma dose boa de bom senso, certo? E outra coisa também, certo? Se por acaso você tem uns amigos que não faz nada, certo? Imagina só, você está lá no meio lá, você começa a prosperar e você tá naquele grupo que tem uma expressão que é o seguinte, se você está numa mesa onde você é o mais preparado, está na hora de você mudar de mesa. Se você está relacionando com 4 pessoas, você é o quinto. Se essas 4 são melhor que você, a tendência é que você vai ficar igual elas. Se as 4 são pior do que você, a tendência é que eles vão te puxar para lá, certo? Conhece aquela história do caranguejo, certo? Diz que caranguejo é o seguinte, eles colocam ele dentro de um balde lá no brejo e o caranguejo não sai. Nenhum caranguejo sai. Mas como é que pode? Eles não conseguem, não é. É que não deixa. Um caranguejo, na hora que vê o outro subindo, ele vai lá e puxa. O outro subindo e puxa. Então acaba que os caranguejos, por si só, eles trabalham para ficar todo mundo ali dentro, certo? Então, dependendo do local que você está, você pode estar tipo num balde de caranguejo, certo? Você não consegue sair. Então, às vezes parece estranho, mas é relacionamento, as pessoas que eu estou, sim. Tá? Imagina uma pessoa que é muito gorda e que vive com outras pessoas também que são obesas e ela quer parar de comer macarronada. Que jeito? Se o prato predileto é o macarrão, ou se é um carboidrato, um arroz, uma galinhada e por aí vai. Então é difícil, né? Então, às vezes, a gente tem que analisar vários aspectos, esse é um deles. É por isso que existe aquela ideia do conselheiro confiável. O que é o conselheiro confiável? É aquela pessoa... Na verdade, o que é o conselheiro confiável? Basicamente é o seguinte, tem alguém que já tem resultado. Não, mas a pessoa é muito boa. Não foi isso que eu falei, vai ter resultado. Não, mas é que a pessoa gosta de mim. Estou falando de que tem resultado. Não, mas é que eu sinto tão bem conversar com a pessoa. Eu estou falando que tem que ter resultado. Mas essa pessoa não tem, aí não posso. Eu estou falando, não serve para ser o conselheiro. É para bater papo. Para bater papo você bate. Agora, quando é conselheiro, pré-requisito, tem que ter resultado. E eu te diria até o seguinte, você não precisa gostar dessa pessoa, certo? Você precisa pedir ajuda para essa pessoa. Certo? Por quê? Porque ela tem resultado. E você quer resultado. Que você ainda não tem. Fica claro? Dessa forma? Você quer resultado. Então, por que não aproximar de quem já tem resultado para que você possa ter também? Certo? Então, veja bem que eu estou comentando alguma coisa que você vai
executando, que tem uma coisa que é importante, é o seguinte, olha, não, tem que planejar, tem que planejar, tem sim. Mas eu já vi uma expressão que é assim, olha, imagina um projeto, planejamento perfeito na gaveta. E imagina um planejamento que não foi tão bem feito. Não foi tão bem feito por quê? Porque a pessoa não sabia, é a primeira vez que fiz planejamento, não conhecia muito das coisas. Infelizmente, ela não dá conta de fazer o planejamento da forma como deveria. Não deu conta. Tudo bem, não deu conta. Tá bom. Um planejamento meia boca, mas bem executado. Deu problema? Deu, consertou, deu problema. Mas veja bem que você pode planejar de novo. Planejamento tem final, tem um dia que ele encerra. Olha, eu fiz um planejamento, eu usei uma meta, certo? Eu disse que ia fazer alguma coisa. Essa coisa para mim, eu estou medindo, eu estou colocando data, estou colocando número, igual nós estamos colocando aqui. Para mim é importante isso. E eu marco, igual nós estamos fazendo aqui. Ó. Eu coloco, por exemplo, regra. Olha, o que eu falei para você? Coloque regra para 35 anos, 7 ciclos, coloca a regra, números para cada um dos 5, e dentro dos 5 coloca para cada ano, e dentro do ano você coloca para cada mês. Veja bem que você está fazendo o quê? Preparando a sua mente que você tem que trabalhar seguindo um padrão que a sua cabeça entende. Tem números bem claros, tá? Por isso que a gente utiliza planilhas, tudo, certo? E que você mesmo que em princípio não tenha muita familiaridade com planilhas, essas coisas, elas naturalmente passam a ser utilizadas, certo? E eu utilizo, eu pego e faço algumas muito simples, mas ricas de informação. É tipo assim, aquele negócio de devagar se faz muito, né? Não precisa ter uma sofisticação. Até porque tem gente que tem muita sofisticação, sabe fazer as planilhas fantásticas, não é empreendedor, ainda está desempregado. Então é disso que eu estou falando. Porque senão a gente começa a desviar o assunto. E eu não estou falando disso. A planilha é para ajudar. Não é o elemento principal, certo? Não é? Ela é um apoio que você tem, assim como vários outros que você vai ter, tá? Então, a ideia é justamente isso, certo? É você que pegar e criar essa ideia de que existe, a cada momento, você tem que ter mais ou menos aquela situação assim. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena aquilo que eu estou fazendo? Certo? Ah, mas o que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu quero, aí fica difícil. Então talvez a ideia é justamente essa. Ela tem que começar justamente pelo fim. Certo? Até peguei a falar nisso, por falar em fim, vamos lembrar de velório. Eu fiz desse jeito de propósito mesmo, pra você assustar. Como assim, velório? Ah, se você não sabe onde você quer chegar. Então vamos imaginar o seu velório. Aí tá todo mundo lá, você tá lá no velório, certo? Evidentemente que nós vamos agora criar uma situação que você tá lá, mas o que você gostaria de escutar? Levi, mas a pessoa que ela tá no caixão, ela não escuta. Eu tô falando só para você pegar e entender o que eu tô falando. É claro que eu sei, certo? É claro que eu sei. Então você está lá, você está... Mas o que você gostaria, certo? Olha, alguém que é empreendedor, alguém que é dos negócios, olha lá para você, olha, tá aí um sujeito que o cara era o que você queria escutar? Que era um bom negociante? Que era um excelente empreendedor? Bem, então, se você gostaria de escutar aquilo, no final, então você deve construir esse final épico que você quer. Então, aí você tem que fazer para merecer. Aí tem família, o filho, a filha. O que você gostaria que na hora que seu filho olhasse lá, o que você gostaria? Ah, eu gostaria que eles falassem que eu fui um bom pai. E para você, o que é ser bom pai? Aí você, o que você faz? Tá novinho? Faz. A sua companheira, certo? O que ela gostaria? Aí você faz. Alguém da sociedade, alguém da comunidade, certo? Se você participa de algum clube de serviço, o que ele gostaria? Você faz, certo? Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se você não dá conta de imaginar o seu futuro, pô, então imagina o caixão que aí, ô Levi, mas também não precisa apelar. Tudo bem, então vamos esquecer isso e determina seu futuro para 35, para 5 ciclos e faz, sem precisar do caixão. Ficou claro isso? É claro que isso é coisa de professor. O professor faz isso, certo? Então, na verdade, o que eu queria pegar e fazer é o seguinte, eu queria criar uma outra... porque eu falo tanto sempre, parece que eu estou sentindo assim, que eu precisava de pegar e mostrar que é esse lado, é como se dissesse que tudo que eu falo é justamente para chegar nesse ponto, mas só que para chegar nesse ponto aqui, que na verdade o que eu estou te dizendo, olha, para você chegar onde você quer, você precisa também de ter umas formas de pensar aprimoradas, porque senão o que vai acontecer? O tostão, certo? Você vai ficar pensando mais no tostão do que no milhão.
Por que eu falo tostão? Ah, porque faltou isso, faltou aquilo, pegou dinheiro, não fechou o caixa. E essas coisas, elas vão drenando a sua energia. E nós não queremos isso. Você sabe o que eu quero, certo? Eu quero que você seja próspero, empresarial e pessoalmente, certo? Me acompanhe nas redes sociais e eu vou continuar sempre aqui à disposição para te ajudar a fazer essa caminhada. Fica com Deus, com ele estou indo.